Mais de 98% dos condutores que tentam recorrer de uma infração de trânsito da lei seca ou de um processo de suspensão na CNH cometem os mesmos erros e por isso não têm sucesso e acabam perdendo o direito de dirigir. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como evitar esses erros e efetivamente manter a sua CNH ativa. Meu nome é Thiago Francis, eu sou advogado especialista em direito de trânsito. Nos últimos 3 anos ajudei mais de 600 condutores a manterem suas CNH ativas recorrendo da maneira correta. Se eu atuar por uma infração da lei seca ou ter um processo de suspensão da CNH contra você, não são situações simples, uma vez que, além da lei seca, você tem que pagar o valor de uma multa, que é um valor bem alto, você ainda perde o seu direito de dirigir, que essa sim é uma penalidade muito grave. Você acaba impactando diretamente na nossa vida pessoal, por exemplo, compromissos como levar o filho à escola, um compromisso médico, lazer no final de semana, uma viagem de final de semana, fica tudo prejudicado por você não poder dirigir. Você que depende da sua CNH para o seu sustento, você que é motorista, caminhoneiro ou mesmo motoboy e depende da CNH para exercer a sua profissão, você também fica impedido de exercer a sua profissão pelo prazo de 1 ano, por exemplo, com uma multa da lei seca. Por isso é tão importante recorrer para manter a sua CNH ativa e recorrer da maneira correta, porque você só tem uma chance. Após você ter sido autuado lá na fiscalização de trânsito, você vai ser notificado a respeito dessa infração da lei seca. E a partir disso você tem um prazo para poder se defender. E aí que entra a nossa assessoria jurídica para poder ajudá-lo da maneira correta. Nesse processo você pode apresentar até 3 recursos, então são 3 chances de te livrar dessas penalidades. É um processo que pode ser bastante longo e se feita a defesa de forma correta e estratégica, as suas chances de sucesso são excelentes. Mas falando dos principais erros cometidos aqui pelos condutores quando tentam recorrer de uma infração de trânsito ou mesmo um processo de suspensão. Primeiro, fazem alegações em questões de fatos, né? Falam, olha, eu não estava naquele dia, naquele momento. Ou eu recusei o bafômetro porque eu comi um bombom de licor naquele dia. Eu recusei o bafômetro porque ontem eu ingeri álcool. Faz sentido esse tipo de alegação? Não. Outras pessoas alegam, eu tenho um histórico de bom condutor, por isso a minha CNH não deve ser anulada. Vai adiantar? Não vai. Vai servir ainda você alegar que depende da sua CNH para exercer sua função, você é motorista profissional? Também não. Esses são os principais erros. Como que a gente deve recorrer de maneira correta, então? A única forma de recorrer e ter êxito, tanto num processo de suspensão como uma infração de trânsito, é trabalhar com o que a gente chama de legalidade processual. O que quer dizer isso? Quer dizer que do mesmo jeito que a gente tem que cumprir a lei como condutor para não ser multado e não perder a CNH, os órgãos de trânsito também têm que cumprir a lei na hora de fazer uma fiscalização de trânsito, de emitir um documento, de instaurar um processo. Então, nossa função como especialista é fiscalizar o Detran, assim como eles fazem com a gente. Então, a gente vai solicitar documentos, ver se cumpre todos os requisitos, tem todas as informações obrigatórias, se os prazos serão cumpridos ou não, se as decisões são emitidas dentro do prazo legal ou se ela tem a fundamentação correta ou não. Se o agente de trânsito que fez a fiscalização de trânsito passou por um curso de formação de agente ou não. Então, isso tudo são requisitos do processo. Se descumpridos, torna esse processo ilegal, por isso que ele é anulado. Então, essa é a única forma de fazer a sua defesa efetiva. Por isso que é tão importante contar com a ajuda de um profissional especializado, que tem experiência lidando em situações iguais a essa, para poder fazer a sua defesa de maneira correta, evitar o pagamento da multa e ainda manter a sua CNH ativa. Meu nome é Thiago Francis, sou advogado, especialista em direito de trânsito, atuo na área há mais de 3 anos. Se você precisa de ajuda, clica nos botões abaixo aqui e fala comigo direto no WhatsApp. Te aguardo lá. Um abraço.